A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto da Palavra. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas mulheres, até mesmo homens, têm dúvida. A mulher deve ser submissa ao marido? Mas para que a gente possa entender isso completamente, a gente precisa entender primeiro o que é a submissão. A gente entendendo o que é a submissão, a gente vai conseguir discernir bem essa frase. A mulher deve ser submissa ao marido? Sim, deve ser, mas o que é uma submissão? E no vídeo de hoje nós vamos falar desse assunto. Mas antes da gente começar a revelar esse assunto, eu quero pedir a sua ajuda para você deixar aquele gostei no vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo aí nesse canal. Temos vídeos aqui todos os dias para abençoar a sua vida e, se possível, eu te peço, compartilha esse vídeo e esse canal com um amigo, com uma amiga, com aquele grupo lá no WhatsApp, para que todos possam ter o conhecimento desse assunto. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo desse vídeo. A mulher deve ser submissa ao marido? Sim, a mulher deve ser submissa ao marido. Todos os cristãos são chamados para se submeterem uns aos outros. Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros, mas submissão nem sempre significa obediência. Para entender o que a Bíblia diz sobre a mulher ser submissa, primeiro é preciso entender o que é verdadeira submissão. Na Bíblia, a submissão é uma regra para todo cristão. Todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus. Leia Tiago 4:7. A autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade e devemos sempre obedecer a Deus. Ou seja, se a autoridade do seu marido, do seu filho, de um policial, de quem quer que seja, ir contra a autoridade de Deus, a gente tem que se submeter à autoridade de Deus, que Ele está acima de tudo. Nós falaremos disso um pouco mais à frente. Além da submissão a Deus, a Bíblia fala sobre a submissão entre todos. Leia Efésios capítulo 5, verso 21. Submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo. Em vez de cuidar somente de si, da crente deve se preocupar com seus irmãos. Submissão é estar pronto para abdicar de seus próprios desejos se isso for melhor para outra pessoa. Em relação às autoridades, os governantes, líderes de igreja, os pais, policiais e as outras autoridades, submissão significa respeitar e honrar os líderes. Leia 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. Agora, no entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitosamente. Quando uma ordem é errada, ou seja, quando o médico diz aborta, tira essa criança, quando um pai ou um marido fala para você abortar, essa ordem é uma ordem errada. Então você não deve se submeter a isso, mas você vai recusar de uma maneira respeitosamente, porque essa ordem vai contra a vontade de Deus. Então a vontade de Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. O crente deve procurar a paz com as autoridades, mas deve se submeter primeiro às ordens de Deus, recusando participar do pecado. Leia Atos capítulo 5, verso 29. O que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa? A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido. Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão barradas de serem autoridades. Mas no casamento, o marido tem uma posição de... Em relação aos filhos, os dois pais têm autoridade, tanto a mulher quanto o homem. Mas entre o casal, no casamento, o marido tem a autoridade principal e a mulher deve respeitar essa autoridade. Isso é ser submissa, ou seja, respeitar a autoridade que está em outra pessoa.
No entanto, a autoridade na Bíblia é radicalmente diferente da autoridade do mundo. Liderar também implica submissão, colocar seus próprios desejos e interesses em segundo lugar, procurando o bem e a alegria de todos que está debaixo de sua autoridade. Isso significa ouvir e dar muito valor à opinião dessas pessoas. O verdadeiro líder é servo e não um ditador. A Bíblia diz que o marido deve se sacrificar pela sua esposa ao ponto de estar pronto para dar a vida por ela. A mulher, por sua vez, deve tratar o marido com todo respeito. Atenção, o bom líder sabe delegar autoridade a quem é competente. O marido que acha que deve tomar todas as decisões importantes sozinho, sem ajuda, é burro. E quando o marido é um mau líder? Quando o relacionamento sai fora do padrão da Bíblia, isso causa dificuldades na relação de submissão e liderança. Por exemplo, quando o marido é descrente, a esposa fica com toda a responsabilidade de ensinar os filhos sobre Jesus. Se a vontade do marido colidir com a vontade de Deus, por exemplo, não querer ensinar os filhos sobre Deus, a autoridade de Deus, a vontade do marido colidir com a vontade de Deus, por exemplo, ele não quer ensinar os filhos sobre Deus, a autoridade de Deus é sempre suprema. Na submissão existem prioridades. A obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. Desobedecer a Deus para obedecer ao marido é pecado. Por outro lado, desobedecer ao marido para obedecer a Deus não é pecado, desde que seja feito com respeito. Se o marido se recusa a ser responsável ou está em uma posição debilitada em que não consegue liderar, ele delega automaticamente a responsabilidade à esposa. Nessa situação, a mulher tem todo o direito de assumir a liderança até o marido estar pronto para liderar outra vez. Na ausência do capitão, o segundo em comando sempre assume a liderança. Quanto ao marido dominador ou abusivo, a esposa não é obrigada a viver debaixo de opressão. Ela tem todo o direito de se defender e rejeitar as atitudes erradas do marido. Nessas situações, a esposa deve receber todo o apoio porque a culpa não é dela. O marido que abusa sua autoridade precisa mudar, senão ele vai destruir o seu casamento. Esses são aqueles casos em que mulheres apanham de seus maridos, mesmo estando na igreja. Então, vocês não são obrigadas a viver debaixo dessa opressão. Então, se você vive nessa situação, procure ajuda, procure apoio, porque a culpa não é sua dele ser desse jeito e Deus não chamou ninguém para viver na servidão. Se você gostou desse vídeo e deseja conhecer mais a palavra de Deus, ter mais conhecimento da Bíblia Sagrada, mas você lê, mas você não entende e você sente que precisa de algo para lhe ajudar nessa dificuldade de compreender e entender a palavra de Deus, e você deseja futuramente poder ajudar outras pessoas e também deseja ser um grande pregador, uma pregadora da palavra, você precisa conhecer o e-book completo do Pregador Vocacionado. Com esse e-book você vai conseguir entender a Bíblia, você vai conseguir entender aqueles textos bíblicos que parece que é um bicho de 7 cabeças, e nisso você vai descobrir o grande segredo dos pregadores, de como eles fazem para conseguir entender um texto bíblico e conseguir pregar muito a palavra de Deus. Se você já é um pregador, com esse e-book você vai aprender a elaborar sermões, vai aprender a se comportar diante do público, perder a timidez, entre outras milhares de coisas que você vai aprender. Se caso você ainda não conhece o e-book e agora gostaria de saber mais sobre ele, eu vou te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o primeiro link e também no comentário o link onde você encontra o e-book. Lá dentro desse e-book você vai ver quantas pessoas já foram impactadas por esse e-book. Você vai poder acessar esse e-book pelo seu celular, tablet ou computador. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo. Que Deus te abençoe. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo e eu te espero amanhã no próximo vídeo.